Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitam os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Três, 4, 5. Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimentos a essa abnegada equipe de técnicos em informática que nos proporcionaram virtualmente esse encontro para darmos prosseguimento às palestras tão necessárias à nossa evolução. Que a paz doce e serena de Jesus esteja sempre em nossos corações. E a Ele, nosso Mestre querido, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião lendo o capítulo 39 do Livro da Esperança de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O título é Familiares, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias de laços espirituais e as famílias de laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente na existência atual. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Então vamos. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos
ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós, que de vez em vez desembolsamos, sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço de repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral, junto deles, que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. E agora, queridos, vamos então pensar um pouquinho nisso tudo que relemos e vamos pedir aos nossos amigos espirituais, a Teresa, a Antônio de Aquino, a todos esses queridos companheiros espirituais que nos estão envolvendo nessa hora, que iluminem a nossa Janete, para que ela possa trazer de sua pesquisa, de seus estudos, de seu esforço, o que necessitamos tanto ainda aprender. Janete, a palavra é sua, querida. Que bom, Carminha, obrigada nesse momento. Nós damos também boas-vindas a todos que nos acompanham nesse estudo da doutrina espírita, porque essa é uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja virtualmente, e que possamos aproveitar, então, as reflexões do estudo de hoje, não é? Que é um estudo muito bonito, muito interessante. Vamos aproveitar esse estudo. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre uma passagem do Novo Testamento que foi trazida por Lucas. E, à primeira vista, essa passagem nos parece um pouco estranha. Mas vamos analisar junto com Kardec para entendermos melhor
o seu significado, o significado desta passagem. Diz-nos o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, de 25 a 27, e também no versículo 33. Diz o seguinte: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem após mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode também ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, essas palavras foram atribuídas a Jesus, mas nos parece que não combinam muito com tudo que ele ensinou e enfatizou como importante, especialmente em relação ao grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E também, em particular, quando diz odiar pai, mãe, famílias, irmãos, etc., a gente tem que dar uma atenção muito especial àquele grande mandamento da lei mosaica: honra teu pai e tua mãe. Então, Jesus, quando traz essas palavras nessa passagem evangélica, a gente estranha um pouco, né? Então, por isso, o estudo em capítulo se intitula Estranha Moral. Para Kardec, a moral é algo que precisa ser muito bem estudada e analisada. E ele nos propõe um estudo em todo esse capítulo 23, é o capítulo inteiro falando sobre coisas estranhas que Jesus declarou em certos momentos. Então, a gente vai analisar, nesse capítulo 23, os itens de 1 a 3 só. Então, vamos trabalhar juntos. Por que será que o Kardec deu a esse capítulo inteiro o nome de Estranha Moral? Por que será? Porque quando lemos as passagens do Evangelho que Kardec escolheu para análise nesse capítulo, parece mesmo estranho e contraditório o que está escrito: deixar pai e mãe, deixar a família. À primeira vista, parece realmente muito estranho. Agora, tudo que lemos nos evangelhos acerca das passagens de Jesus, nós temos que analisar quando ele falou, onde ele falou, com quem falou e para quem ele se dirigia. Essa análise precisa ser feita para que a gente possa entender o que ele realmente queria dizer. Para entendermos o pensamento dos evangelhos, é importante também nós avaliarmos a cultura do povo para o qual Jesus se dirigia em cada momento. Por que tanta análise? Por que tudo isso? Porque a linguagem tem uma relação muito grande com a forma de compreensão e de viver das pessoas. Jesus falava e se dirigia às pessoas sempre de forma que pudesse ser compreendido. Os evangelhos foram traduzidos do latim e do grego. E a pobreza de vocabulário naquela época era muito sentida. Então, era comum uma única palavra ter vários sentidos. Então, vamos observar. No latim, uma das palavras que está nessa passagem evangélica, no latim está escrito non odite, em relação a pai e mãe. O non odite, no latim, quer dizer odiar, mas quer dizer também amar menos. No grego,
as palavras já são diferentes do latim. É cair ou misei, que também quer dizer odiar ou amar menos. Então, é não amar igualmente um quanto ao outro. Então, isso tudo são expressões da época, como uma outra expressão muito conhecida nossa, que diz o seguinte, nós todos lembramos muito bem de uma passagem do Evangelho que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês lembram dessa passagem? Então, vamos ver. Camelo é o animal, mas na linguagem daquela época era também corda, porque a corda era feita com pelo de carneiro. Então, vocês vejam, o camelo é o animal e é a corda. A agulha, que está também, que vem nessa passagem, é a agulha de nós costurarmos e era também o portal de entrada das cidades, porque as cidades eram todas cercadas. As cidades tinham portais de entrada. Então, a agulha, aquele portal era chamado de agulha. Então, vocês vejam, se a gente for falar a mais difícil, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, então a gente tem que entender que a linguagem da época é diferente da linguagem que nós utilizamos hoje. Então, trazendo para a linguagem dos nossos dias, como ficaria a frase de Jesus se a gente puder substituir odiar por amar menos? Vamos ver como é que fica? Se alguém vem a mim e não amar menos o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e mesmo a própria vida, não pode ser meus discípulos. Então, vocês veem, já melhorou bastante, né? Ficou mais leve, ao invés de dizer odiar, dizer amar menos. Já ficou, mas é uma palavra que para o tradutor teria o mesmo sentido, né? Outro ponto importante de observarmos é que Jesus falava muito de forma figurada e simbólica. Para que isso tudo, por que ele falava de forma simbólica? Porque o povo não entendia muito a mensagem que Jesus queria passar. Então, para que ele entendesse melhor, ele falava muito por símbolos. Então, vocês lembram que nas passagens evangélicas, Jesus fala muito no lavrador, na vinha, no semeador, o Senhor, os talentos, não é? Então, ele traz as imagens conhecidas do dia a dia, não é? Para que o povo associasse as lições que ele queria trazer, não é? Com figuras, não é? Conhecidas e comuns naquela época. Então, Kardec, quando analisa essa passagem no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ao Evangelho de Lucas, no capítulo 14, de 25 a 27, no 31, que diz o seguinte: grande multidão caminhava com Jesus, que diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, toda a família, né? Não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus estava incentivando o ódio, especialmente pela família. Mas em outra passagem, Jesus diz o seguinte: não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. A que lei se referia Jesus? Ele se referia à lei mosaica, que era a lei da época, não é? E um dos grandes mandamentos dessa lei é o honra teu pai e tua mãe. Então, Jesus não veio destruir a lei, ele não podia dizer que era para odiar pai e mãe, não é mesmo? Então, Kardec nos diz que esse mandamento é uma consequência da lei de caridade e amor ao próximo, pois
Como vou amar a um próximo que eu nem conheço se não consigo amar aqueles com quem convivo no meu dia a dia e a quem até devo minha vida? Então, o amor aos pais e à família é um compromisso que temos de muito respeito, de muita atenção, de muito carinho, pela dedicação que eles têm por nós. Então, nós vivemos numa sociedade onde a família é a célula máter, aquela célula pequenina. Nessa pequena célula, nós temos junto a nós aqueles com quem temos os compromissos mais difíceis e importantes a serem resolvidos. E tudo isso foi planejado na espiritualidade antes de nós aqui chegarmos. Então, ninguém encarna por acaso. Dizem-nos os amigos espirituais que acaso não existe. Acaso é pseudônimo de Deus, não é? Então, todo espírito reencarna junto daqueles com quem compete crescer, evoluir, quitar-se e aprimorar-se. O lar, a família, é o instituto primário, diz aí a lição, é o instituto primário de entendimento e da caridade. Lar é local de trabalho, de lapidação espiritual. Nós somos como diamantes, diamantes brutos, em pleno trabalho de lapidação, para que a nossa luz possa surgir e brilhar, atendendo ao convite do mestre. Brilha a vossa luz, não é? Então, é preciso trabalhar o amor no nosso coração para que a nossa luz possa resplandecer. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Domando os nossos impulsos, os nossos desequilíbrios, sendo super vigilantes, não é? Atentos às nossas atitudes, às nossas reações, não é? Muito importante. Então, o nosso coração é ainda muito duro, é muito duro nosso coração. Precisa amolecer, ser amaciado, entender mais aquelas pessoas que estão à nossa volta, aceitá-los, trabalhar o perdão, não é? E isso tudo leva tempo, não é do dia para a noite que acontece, especialmente com aquelas pessoas que convivem ao nosso lado no dia a dia, com as quais nós sabemos, problemas anteriores a essa encarnação. Porque aí, então, quando a gente está junto, se manifesta um mal-estar, uma antipatia, e temos que ter muita lucidez para controlar essas manifestações. É preciso muita atenção, é preciso que estejamos acordados, não é? Para não continuarmos caindo como em outras circunstâncias, em outras encarnações do passado, para não termos que consertar, porque é preciso que a gente um dia chegue à perfeição. Observamos também outro detalhe muito importante, que esse trabalho de entender, de ajudar, de cooperar, é muito mais fácil de atender esses apelos quando nos chegam junto a pessoas estranhas, de fora de dentro da nossa casa, de pessoas não próximas a nós, pessoas estranhas. É importante a gente observar, porque isso pode ser um começo de despertar do amor em nós. Chico dizia para nós: quem começa abrindo a mão em doação, termina abrindo em amor o coração. Pela força do hábito, eu vou praticando um ato de amor, um ato de caridade, mesmo com estranhos. Então, aquilo vai como que se adaptando e se ajustando à nossa conduta. Então, vamos perceber como é fácil ter uma boa atitude, entendimento, não é? Com pessoas estranhas. Então, fulana me pediu uma doação para caridade. Eu vou dar. Então, eu faço uma doação.
Doamos o nosso tempo, às vezes, numa atividade beneficente. Vou fazer uma visita a um doente, vou fazer uma visita ao hospital, não é? Um vizinho que está precisando de um acolhimento, de uma conversa fraterna. Então, a pessoa de fora chega, fala agressivamente com a gente aguenta, fica calado. Em casa, a gente se estoura, a gente rebate logo, não é mesmo? Outra coisa, a gente para muito com o carro no sinal de trânsito, aí vem aqueles meninos, chegam para falar com a gente, pede um pão, pede alguma coisa, pede um trocado. É fácil, naquele momento, a gente fazer uma doação, fazer uma ajuda, seja ela qual for. Por que assim, com estranhos, é mais fácil a gente ter boa vontade, a gente usar a caridade? Não é? Por que com estranho é mais fácil e dentro de casa a gente não consegue? Por que será? Porque isso, com os estranhos, a gente faz quando quer. Não há obrigação, porque, pensa bem, o menino da rua chega, pede, me dá um trocado, me dá um pão, me dá alguma coisa, a gente, menino, deu outra hora, outra hora. Então, são atitudes que a gente faz quando quer, é diferente. Mas dentro de casa, o entendimento, o perdão, a boa vontade, não é? A caridade é 24 horas por dia. Estão todos ali, junto de nós. É o filho irreverente, agressivo, respondão, não é? Sem respeito. É o marido ou a esposa ausente, a sogra palpiteira, não é? Então, às vezes, a gente passa a noite em claro, uma pessoa doente, então a gente acorda nervosa, de mau humor, não é? Exausta. Então, dentro de casa, é muito difícil a gente estar sempre 24 horas por dia com boa vontade com aqueles que estão dentro do nosso lar. Mas tudo isso são deveres dos pais devotados, deveres mais relativos às mães, porque os pais, em geral, durante o dia, estão naquela labuta, na luta, trazendo o sustento do lar, não é mesmo? Então, o grande compromisso dos pais é, pois, estar atentos, auxiliando os filhos com ternura, com carinho, etc., mas com firmeza, para que o grupo familiar não perca a preciosidade da encarnação, agravando, inclusive, seus compromissos espirituais. Voltando à palavra de Jesus sobre o gostar menos dos familiares, ele queria dar um recado especial ao povo ao qual ele falava. Então, ele dizia, quem não gostar menos, nós já estamos substituindo o odiar pelo gostar menos. Quem não gostar menos do pai, da mãe, da família, do que dele, Jesus, ele, com isso, queria dizer que é mais importante e é necessário dar mais atenção às coisas relativas ao espírito do que às questões estabelecidas pela vida material, que é alimentação, vestuário, estudo, atenções, etc. e tal. Vamos lembrar uma passagem de Jesus quando ele estava na casa de Pedro. Vamos lembrar, e alguém chega para ele e diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus pergunta, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? À primeira vista, nós achamos que ele esqueceu da família, não é mesmo? Porque ele responde olhando as pessoas à sua volta. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai são minha mãe e meus irmãos. Então, ele não se esqueceu da família. Em primeira mão, achamos também que Jesus, com aquelas palavras, rebaixou a família
ao nível de pessoas estranhas. Será? Não, de forma alguma. Mas ele elevou todos aqueles estranhos ao nível de sua família, dizendo que todos somos irmãos em Deus. Todos fazemos parte da grande família universal. Então, vejamos um bom exemplo. Quando nós nos casamos, não deixamos a nossa família para criar outra. Não deixamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos para criar uma outra estrutura familiar. E, ao fazermos isso, estamos abandonando os nossos pais? Ou abandonando nossa família? Não, de jeito nenhum. Para constituir um outro grupo familiar, eu preciso abandonar o grupo de onde eu vim? Eu vou deixar de amá-los? Vou deixar de amar a minha família? Não, de forma alguma. Mas nós passamos a dar um pouco mais de atenção à nossa nova família. Nessa passagem evangélica, Jesus estava falando para um grupo grande de pessoas e apresentava também algumas parábolas nesse capítulo de Lucas, no capítulo 14, de 23 a 25 e no 33. E Jesus nos fala que a providência de tudo cuida. Nós estamos aqui na Terra cuidando da nossa parte material, não é? Do nosso trabalho, da nossa casa, dos nossos bens, não é? Mas há algo mais do que essa parte material que precisa também ser cuidado ou receber também uma dose boa de atenção. Nós somos um duo, nós somos corpo, matéria e espírito. Então, nós não podemos ficar só cuidando da nossa parte material, que ela, inclusive, ela fica por aqui, não é? Tudo de material fica por aqui, mas nós levaremos um dia conosco todas as nossas construções e trabalhos e lapidações que forem feitas na nossa parte espiritual. Então, Jesus queria nos fazer entender que há algo maior a ser visto, que é a nossa vida verdadeira. Então, vida, a gente não pode considerar apenas o tempo material entre o berço e o túmulo, de forma alguma. Existem outros valores que precisam ser observados por nós. Na continuação dessa passagem evangélica de Lucas, Jesus continua dizendo, porque nós estamos vendo o item 23, 25 e o 33. Então, Jesus diz o seguinte: aquele que quiser vir até mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, essa frasezinha tem muita coisa para a gente analisar. Tem muita coisa. Aquele que quiser vir até mim, então vamos ver. Aquele que quiser, é uma escolha. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Cada um escolhe o que quiser. Então, e ele continua. Aquele que quiser vir, ele não diz ir. Aquele que quiser vir até mim. Então, Jesus nos convida a estar com ele como guia e nós seguindo-o. E ele continua: aquele que quiser vir seguindo-o, pegue a sua cruz. Então, o que significa pegue a sua cruz e siga-me? Traga seus problemas, traga as suas dificuldades, traga as suas responsabilidades, traga tudo, traga e siga-me.
como mestre, como guia. Vinde a mim. Jesus não se cansava de nos convocar e de nos convidar para que ele pudesse, né, dar a sua mão e nos levar no caminho. Então, voltando, a expressão renuncia a tudo, renunciar, odiar pai e mãe, não é no sentido, odiar no sentido de hoje, não é? É apenas gostar menos. Na passagem de Jesus com o jovem, vamos lembrar aquela passagem de Jesus com o jovem rico que se aproxima de Jesus e diz que ele gostaria muito de participar do reino dos céus. Ele queria ter a posse do reino dos céus. E pergunta a Jesus o que era necessário, não é? Então, Jesus disse para ele que era preciso que ele seguisse a lei mosaica, que era a lei da época, né? E ele disse, tudo eu tenho atendido e seguido, Senhor. Aí Jesus acrescenta, ele faz um adendozinho, um adendo pequeno a apenas atender a lei. Jesus vira para ele e fala assim, desliga-te do teu envolvimento com as coisas materiais. Olha que coisa importante. Ele era muito apegado. O jovem, então, desanima, fica triste, porque ele era muito ligado. Ele era um jovem rico de posses materiais, ele era muito ligado às suas posses e às questões materiais. Então, uma pessoa que é muito ligada assim, às coisas materiais, o que acontece? O jovem desligou-se, seguiu. Uma pessoa assim não vê a vida além da sua parte material, além das coisas materiais. Ele tem medo de perder seus bens, suas propriedades, não é? Suas posses materiais. Ele é tão apegado que nem usufrui aquilo que ele tem. Então, isso acontece com muita gente. Eu tenho uma conhecida que, às vezes, ela vai na loja, adorou um vestido, compra o vestido, compra um sapato para combinar com o vestido, aí guarda no armário. Aí, outro dia, a gente saiu, eu falei assim, cadê aquele vestido tão lindo que você comprou? Por que nós vamos sair? Por que não usa aquele sapato maravilhoso? Não, eu estou com pena de usar. Se eu usar, vou começar a gastar, ele logo vai ficar velho. Então, olha que coisa. Outro dia também foi um amigo em relação a carro. Ele comprou um carro novo, mas o carro está enfeitando a garagem, porque ele não usa, com medo de gastar o carro, apegado àquela posse de coisa material. Então, nós estávamos falando com uma amiga outro dia, uma grande amiga, e ela falou que havia uma conhecida dela que fazia compras, adorava comprar eletrodomésticos. Saía uma novidade de eletrodoméstico, ela comprava. Saía outra novidade, comprava. Mas sabe o que acontecia? Guardava no armário. Guardava tudo novinho no armário. Para que guardava no armário? Ela dizia que ia dar de presente o dia que o filho se casasse. Agora, imagina, o dia que o filho se casasse, que viesse, quem sabe, que viesse a se casar, aquilo ia ser já coisa velha, porque tudo obsoleta, coisas obsoletas, porque a modernidade, do dia para outro, tudo já fica inútil. Então, Jesus chama nessa passagem, olha como Jesus é atual, nos dias de hoje, século XXI. Jesus, então, chama nossa atenção nessa passagem de estranha moral, para nós darmos o real valor para o que realmente vale, o que daqui um dia nós vamos levar.
A Terra, esse planeta que nos habita, é um campo de trabalho das nossas potencialidades. Não podemos perder mais tempo só com as coisas, com as facilidades, com as posses das coisas materiais. Isso tudo passa. Só não passa o reino dos céus em nossos corações. E ele precisa ser trabalhado, porque é isso que nós vamos daqui levar um dia. Paulo, o grande apóstolo Paulo, quando já tinha consciência da imortalidade, ele queria já mudar sua forma de ver a vida e diz que já reconhecia o bem que quero, ainda não faço, mas o mal que eu não quero, este ainda continuo fazendo. Então, vocês veem, Paulo, o grande Paulo, tinha essa dificuldade e reconhecia. Olha que coisa bacana, porque ele era de uma humildade que ele declarava, eu não consigo. Então, é difícil nós domarmos esse homem velho que ainda habita dentro de nós. É preciso que a gente deixe que o homem novo possa despertar em nossos corações. Paulo ainda dizia, é preciso combater o bom combate, contra as nossas imperfeições, contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, deixando que uma nova criatura surja em nós através de um novo comportamento, deixando que a luz do Evangelho possa se fazer sentir, atendendo aquele convite do Cristo que eu falei lá atrás, quando ele nos diz, brilha a vossa luz, porque é uma luz, é a semente iluminada que todos nós trazemos dentro de nós, mas que a gente esquece de fazer com que ela realmente resplandeça. Então, queridos, que nós possamos, na nossa vida, nessa encarnação, nos esforçar ao máximo, aproveitando cada oportunidade de crescimento que a vida tem nos oferecido, e que o nosso coração possa abrigar sempre os conceitos do Cristo que nos levarão a um novo patamar de alegrias e felicidades. Vamos trabalhar aqueles que estão à nossa volta, não é? Vamos trabalhar os nossos relacionamentos, que é isso que nós precisamos. Se estão aqui junto a nós, é com eles que precisamos fazer os maiores esforços para que nossa encarnação seja uma encarnação de vitória. Que possamos pegar a nossa cruz de dificuldades, de problemas, não é? De conflitos, não é? E seguir esse mestre querido que nos espera pacientemente para segurar a nossa mão e nos guiar. Que possamos atender ao convite do Cristo, estendendo a Ele nossas mãos, para sermos aqueles pequeninos que ainda precisam de um guia, de um mestre, para que possamos ser guiados no melhor caminho. Que o Senhor fique conosco neste momento e que possamos, desta forma, irmos chegando, concluindo o nosso trabalho, passando agora a palavra à nossa Carminha para a nossa oração de encerramento. Carminha, é com você, querida. Graças a Deus. Verdade, é com todos nós, porque temos tantos ensinamentos tirados dessa lição que nos foi dada. Meu Deus, pedimos tanto e agradecemos tão pouco. Queridos, vamos orar e agradecer por tudo que nos foi dado, a pensar, a meditar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes prados, guia-nos mansamente a águas muito tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça,
por amor de teu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte, não teríamos medo algum, porque tu estás ao nosso lado. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos, pois, o banquete do amor na presença de nossos inimigos. Unge com óleo a nossa cabeça e nosso cálice transbordará de júbilo, porque certamente a bondade e a misericórdia seguirão nossos passos todos os dias de nossas vidas e habitaremos a casa do Senhor por longos e longos anos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aprendemos, Senhor, nessa casa amiga, a caridade e esses ensinos abençoados. Despede-nos então, Senhor, na tua paz, para que possamos sermos cada dia um pouquinho melhores. Fica conosco uma vez mais, porque cada vez mais nós precisamos de ti. Graças a Deus, que assim possa ser.